Primeiro livro dos Reis, seu capítulo 17, do seu verso 8 em diante, vai dizer assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem pão tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Pode se sentar, feche seus olhos aí rapidamente, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco ainda mais do qual o Senhor já está falando, porque nós cremos que o Senhor fala através dos louvores, através das oportunidades, Senhor, e nós cremos que o Senhor está presente no nosso meio. Aqui está, Senhor, a palavra que será ministrada neste momento. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, derrama, Senhor, o teu entendimento, para que a gente possa desfrutar da tua palavra, Senhor Jesus. Eis-me aqui como ministro, pela graça e pela misericórdia, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, que eu não fale nada, Senhor Jesus, que é da minha vontade, sim, que seja a tua vontade. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos essa palavra aqui, de trás para frente, de frente para trás. Essa palavra, ela tem, como muitos, e eu já ministrei por várias vezes, sobre a providência de Deus, sobre a farinha, sobre o azeite que não vai se acabar. Só que tem uma mensagem, um princípio crucial aqui, que eu quero falar para os irmãos. Hoje foi um dia, mais ou menos, não só hoje, mas desde de quinta-feira, eu estou falando com o Espírito Santo qual palavra ministrar para nós todos, porque também é para mim. Só que o Senhor, ele se calou. E para a gente que é ministro, toda vez que a gente vai ministrar a palavra, quando o Senhor não fala com a gente fica remoendo a Bíblia e vai para lá e vai de Gênesis, Apocalipse. E Senhor, que palavra, a gente fica tenso. Falei, Senhor, e agora? O que a gente vai falar? O que o teu Espírito quer que a gente ministra? E o Senhor, nada. E eu falei, meu Deus, tenha misericórdia do teu servo. E vou dizer assim, nos acréscimos do segundo tempo, o Senhor me deu essa palavra. Só que essa palavra o Senhor ministrou de uma maneira diferente, e ela veio se confirmar quando a cooperadora Aline, ela veio falar aqui sobre dízimo e oferta. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, Israel está passando um tempo de crise. Como assim?
O profeta chamado Elias, que ele vai aparecer aqui no seu capítulo 17 do seu livro dos Reis, 1 Reis, ele aparece em cena, e ele já aparece em cena profetizando. Ele já aparece em cena dizendo assim, perante o rei Acabe: olha, não vai chover. E para vocês entenderem, o reino do norte de Israel, todos os reis foram maus, e Acabe está lá. E Acabe, ele acaba se casando com Jezabel, e muitas coisas ruins acabam acontecendo. E nisso vem a idolatria, e acaba se misturando em tudo isso. Enfim, está um caos. Elias era um homem sujeito segundo as mesmas paixões de nós, e ele orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. E a Bíblia vai dizer assim, que depois ele orou de novo para que chovesse, e choveu sobre Israel. Olha para vocês verem e terem a noção da autoridade que este homem tinha. Ele orou para que não chovesse, e não choveu. Depois ele orou de novo para que chovesse, e choveu. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem sujeito segundo as mesmas paixões que nós, ou seja, ele era um homem falho como eu e você. A Bíblia vai dizer que num momento crucial, quando Deus desce fogo do céu, nesse mesmo contexto aqui, no qual ele monta o altar, ele repara o altar, e não chovia durante 3 anos e meio, e o povo lá, os profetas de Baal, os profetas de Ássera, começam ali a fazer sacrifício, se cortar, e ele acaba zombando, dizendo assim: pode ser que o seu Deus possa estar dormindo. Começa a clamar mais alto, começa a falar mais alto, e nada. Aí Elias vai, repara o altar, e nós conhecemos muito bem disso. Ele derrama água, e não chovia, ele derrama água sobre o altar, e faz ainda um córrego em volta, e Deus se manifesta com um grande fogo, e lambe tudo. E depois disso, Jezabel, ela vai atrás de Elias para matar Elias. Como é que pode? Agora, imagina só esse contexto: um homem que ora, Deus se manifesta com fogo, lambe tudo, consome o altar, e a mulher fala assim: olha, eu vou matar esse profeta, e reúne os profetas lá de Baal, e ele foge, ele se esconde com medo. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões, falha como eu e você. Só que a Bíblia vai dizer que Deus nos deu poder para pisar a cabeça de serpente e escorpião. Eu quero dizer para você que o poder está em você. Aleluia. Está em você. E você e eu temos que usar de autoridade aquilo que Deus já deu, no nome de Jesus Cristo. Então entenda bem, a Bíblia vai dizer que ele orou para que não chovesse, e não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e choveu. Em meio a esse contexto todo, Deus manda ele para Querite, e ele fica lá, e os corvos sustentam ele lá no ribeiro de Querite. Os corvos sustentam e tal, só que, como não havia chuva, uma hora o ribeiro seca. E secou. E Deus deu uma ordem para ele, dizendo assim: Elias, faz o seguinte, vai lá para Sidom, lá tem uma viúva, eu já ordenei, escute atentamente, eu já ordenei que ela te sustente, vai para lá, que está tudo programado. E ele foi, e quando ele chegou lá, ele faz conforme a vontade de Deus. Ele chega, ele vê a mulher já está catando uns pedaços de madeira para poder fazer aquilo que ela falou: olha, você tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo e eu vou
dar para mim, para o meu filho, é a única coisa que a gente tem, a gente vai comer, a gente vai morrer. E como a gente leu, ele fala, faz conforme a tua palavra, mas faz para mim primeiro, porque não vai voltar, e a gente conhece muito bem essa história. E em meio a esse contexto que eu acabei de dizer para vocês, existe um princípio aqui que o Espírito Santo bradou no meu coração. Deus deu uma ordem para Elias. Escute isso. Elias, você foi ousado, você orou para que não chovesse. Eu atendi a tua oração, porque foi conforme também a minha vontade, porque Israel estava com caos, estava tudo virado de cabeça para baixo. Então eu atendi as tuas orações. Então, Elias, faz o seguinte: agora você vai para aquele lugar em Sidom, Sarepta. Eu já ordenei uma viúva lá. Você não sabe qual viúva é, você nunca viu, mas tem uma lá. Vai para lá, que já está tudo programado. E ele foi, direcionado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer aqui, então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Deus colocou ela já no meio do caminho dele. Ele chegou na porta e viu aquela mulher apanhando lenha. O Espírito Santo testificou que era aquela mulher, e ele foi e pediu água. Depois ele foi e pediu pão. E ela vai dizer: eu não tenho. E depois ela vai dizer assim: eu não tenho. E depois ela vai dizer assim: eu só tenho. Ou você tem, ou você não tem. Depois que ela vai dizer: eu só tenho um pouquinho. Aleluia! Só tem um pouquinho. Eu quero dizer para você que Deus nunca vai pedir algo que você não tem. Ele vai pedir o pouco realmente que você tem. Mas calma aí, entra nessa atmosfera aqui junto comigo. Ela fala que não tem, depois ela fala que tem, só um pouquinho. E como Deus ordenou, como Deus já sabia de tudo, aqui eu começo a pregar. Por quê? O Senhor disse assim para mim: existem bênçãos que estão travadas no céu, esperando um posicionamento seu. Vou repetir, olha para cá, não se distraia. Existem bênçãos que estão travadas no céu, esperando um posicionamento seu. Verdade. Como assim? Sim, tem bênçãos que já era para você ter recebido Há muito tempo. há muito tempo. É no tempo de Deus. A Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Ageu, que Ageu é um livro pequeno, tá? E a Bíblia vai dizer que Zorobabel, e tem um outro também, Josué, não é o Josué que nós conhecemos, um outro Josué, que eles se posicionam para reconstruir o templo. Para você entender, o templo foi destruído. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O templo todo foi destruído. Zorobabel e Josué se levantam para reconstruir o templo. E eles começam a reconstruir. Só que, por causa da contenda, por causa da briga, eles resolvem parar de construir. 18 anos depois, a Bíblia vai dizer que começa a reconstruir o templo de novo. Só que através de outra pessoa. Para você entender
entender mais fundo o que eu estou falando, Ageu, no seu capítulo 1, vai dizer assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor vai ser edificada. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas. Aqui dá uma outra palavra, mas está dizendo assim, ó, Deus dizendo assim através do profeta Ageu: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, bonita, com piso bonito, e esta casa há de ficar deserta. O Senhor está dizendo assim, ó: é certo vocês habitarem nas suas casas, toda bonita, perfeita, com piso bonito, e a minha casa, nesse contexto, é o templo que eles pararam de reconstruir. Então é certo vocês morarem na casa de vocês, bonita, bela, com piso bonito, com o cheiro agradável, com os móveis tudo belo, e a minha casa estar em ruínas. É certo isso? Isso é o que Deus estava dizendo. O contexto é que o povo tinha parado de reconstruir, mas não era para parar. Não era. Pararam por causa das adversidades. 18 anos depois, eles começam a reconstruir. Que a gente tem o famoso versículo que vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então existe tempo na nossa vida que Deus já era para ter derramado bênçãos, só que ainda não foi liberada ou derramada pelo próprio Deus, porque nós não posicionamos. Muitas bênçãos estão travadas no céu, e Deus, o nosso Pai, Ele tem prazer em nos abençoar. Se você não tem prazer de dar um presente para o seu filho, você não fica alegre quando você vê o semblante do seu filho com uma calça nova, com um videogame. Para isso eu preciso dar um videogame para o meu filho e para mim também. É um presente junto. Você fica feliz. Então imagina Deus com bênçãos travadas no céu, querendo dar para você, só que Ele ainda não liberou por causa do posicionamento. E quais são esses posicionamentos? Vou falar só um deles aqui, no qual a gente está lendo essa palavra. Aqui, como eu disse, vou repetir, o contexto está em crise. Não havia chuva, e como não tem chuva, você planta, não nasce nada. Por quê? Porque a chuva rega. Então não tem como você plantar, se não tem chuva, não tem água. Você pode plantar e não vai crescer. Não tem chuva, então não tem como. Então imagina 3 anos e meio, um caos. O povo plantava e nada, não acontecia nada. Então esse era o contexto. E Deus manda o profeta Elias para aquele lugar, em Sidom, e ele se depara com a mulher. Aqui, os dois precisavam de uma providência. Os dois precisavam de um milagre. Aleluia. Os dois estavam em crise. Por quê? Porque o profeta Elias, ele precisava comer. Deus falou: vai lá, que eu já dei a ordem para aquela viúva para que te sustente, então vai lá. Então isso significa que ele precisava comer. E aquela mulher, aquela viúva, também precisava de alimento. Por quê? Porque ela não tinha nada. Ela só tinha um pouquinho.
Santo falou comigo que eu falei, meu Deus, essa revelação veio do céu. A bênção que aquela mulher precisava estava sobre o profeta Elias. Escute isso. Aleluia. A bênção que aquela mulher precisava estava sobre o profeta Elias. Para ela receber aquela bênção, ela tinha que acatar aquilo que o profeta disse. E o profeta Elias precisava confiar em Deus e ir até Sidom e se deparar com aquela mulher e pedir. Porque Deus só falou assim, ó: vai até Sidom, já ordenei uma mulher que te sustente. Deus já preparou. Ele se deparou com aquela mulher. Mas para ele ter ainda mais a certeza, ele tinha que pedir. Glória a Deus. Ele tinha que pedir, confiar em Deus. E aquela mulher também tinha que confiar que aquelas palavras que ele estava dizendo eram do próprio Deus. Aí a pergunta também está: aquela mulher, ela estava também em crise total, como os dois estavam. E entenda comigo aqui: a viúva, biblicamente, ela era sustentada, porque ela era viúva, então ela tinha que ser sustentada. Ela não tinha mais um marido, ela tinha que ser sustentada pelo sacerdote. Só que, escute isso, ela tinha que ser sustentada, e veio um homem e pede água e pede pão. O certo era ela chegar e falar: eu estou precisando de um recurso, só tem um pouco aqui dentro da minha casa. Só que foi ao contrário. Em vez dela pedir, foi o profeta que pediu para ela. Aleluia. Sabe o que Deus está falando aqui? Tem bênçãos na sua vida que Deus já pediu para você, ó, Há muito tempo. há muito tempo. Aleluia. Mas é pouco, mas é no pouco que Deus vai multiplicar. Glória. Eu Aleluia. não tenho nada em casa. Tem sim. Aleluia. Tem. Faz uma varredura lá dentro da sua casa para você ver se você não tem. Aquela mulher disse que não tinha, mas na verdade ela tem. Ela tinha. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Só que ela parou, examinou e falou: vou ter que fazer um bocado de bolo para dar para o profeta. E na minha casa, como é que vai ficar? Eu só tenho isso aqui. Como é que vai ser? E se eu fizer para esse profeta? E agora? Imagina aquela incógnita na cabeça dela. Só que quando, olha o que a Bíblia vai dizer. Quando ela falou assim, ó: só tem um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, ó, apanhei 2 cavalos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Aí Elias diz assim, ó: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, depois, escute isso aqui, ó, depois fará para ti e para o teu filho. É isso aqui que muitos de nós cristãos não conseguem entender. É este o princípio. A Bíblia vai dizer assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Se você entender isso aqui, Deus vai multiplicar na sua casa. Meu Deus, aleluia. Que princípio que é esse aqui? Fazer primeiro para Deus. Aleluia. É Deus. Pastor, mas eu não tenho. Tenho. Mas como que eu faço para Deus? Fazendo para o teu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você faz para o teu próximo, você está fazendo para Deus. Porque para você e eu agradarmos o coração de Deus, está relacionado a pessoas. Não tem como a gente querer agradar a Deus e não nos relacionar com pessoas. Para Deus multiplicar na casa dessa mulher, para Deus entrar com providência na casa dessa mulher, essa mulher precisou confiar em Deus. E muitos de nós fala que confia, mas não confia. Vou falar de novo. Muitos de nós fala que confia em Deus, mas não confia. Vou repetir de novo. Muitos de nós fala que confia em Deus, mas não confia. Como assim? Fazer algo ousado aqui, que mexe com a estrutura de todo ser humano. Se eu falar para você, dizer assim, olha, se você hoje fazer uma oferta de R$200 na casa do Senhor, ainda essa semana, Deus vai dar 2 vezes mais sobre você. A primeira pergunta é, primeira coisa que vem na mente de todo ser humano: nossa, R$200. Mexeu no bolso. Nossa, é R$200. Meu Deus. E agora? Será que veio mesmo de Deus? Será que é o pastor mesmo que está falando? Ou e agora? Eu só tenho esse 200. É para me comprar o gás e eu sei que vai acabar. Ainda não acabou, mas eu sei que nem acabou. Mas eu sei que vai acabar. E se acabar, e agora? E se eu depositar? Não sei. Não, mas eu tenho 150. Será que vale? Não, mas é o meu coração, só tenho 150. Não, só tenho 100. Deus conhece meu coração, só tenho 50. E agora? Será que é de Deus ou não é? Porque ao mesmo tempo Satanás ele já começa a trabalhar. Ele já começa com um ponto de interrogação, dizendo, soprando e jogando cetro na sua cabeça, dizendo assim: será? O pastor está falando isso porque certa casa a casa de Deus está passando necessidade. A casa de Deus está precisando. Primeira coisa que eu vou dizer para você: Deus, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a tua fidelidade. Deus não precisa do teu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. No céu, a gente vai caminhar nas ruas de ouro. Você tem noção disso? Mas calma. Eu só estou dando contexto para você, tá? Pode relaxar, vai. Respira. Meu Deus, eu sei que o pastor está realmente falando de R$200. Calma, respira. É só para chacoalhar o teu emocional, para chacoalhar a tua estrutura. Entenda bem. Muitas vezes Deus vai pedir aquilo que você tem, que para você parece pouco, e na realidade atual até é pouco, mas na mão de Deus vai se multiplicar. Aleluia. Só que é a confiança. É a confiança de que Deus vai fazer.
Por que às vezes a gente fala sobre dízimo, a gente fala sobre oferta, é uma área que, aqui não, graças a Deus, né? Mas às vezes em outros lugares, fala sobre dízimo e oferta, a pessoa inclina a cabeça, vai para o banheiro, vai para fora e some, parece que tomou um sumiço só. Cadê a pessoa? Você subiu. Aqui não, graças a Deus. Mas quando fala sobre isso, o Satanás ele já começa a jogar um monte de seta na cabeça. Não, você não tem. Olha, se você tirar, vai faltar. Se você tirar isso aí, já está tudo certo. Vai faltar nessa compra, vai faltar nessa, vai faltar naquilo e tal. Não faz isso não. Só que você, por isso que eu falo, a gente fala que confia em Deus, mas não confia. Porque os céus não tomam nada de ninguém. Os céus, Deus ele não toma aquilo que não, eu vou tomar, porque não, Deus não é assim. Pelo contrário, os céus devolvem 10 vezes mais. Só que esse aqui, escute aqui, só que isso aqui é um princípio. E tem que ser de todo o teu coração. É um princípio. Irmãos, faz isso para você ver. A Bíblia vai dizer assim, ó, lá em Malaquias: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Faz prova com Deus para você ver. Entenda que toda vez que você faz isso, quando você está passando por alguma coisa e fala, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Deus ele envia a providência para você. Deus. Verdade. Agora, quando você quebra este princípio, como é que você quer que Deus entre com providência na sua vida? Jesus. Verdade, Deus. É um princípio, irmãos, que se muitos entendessem, não é quantidade, não, é o teu coração. Se você deposita isso, pode ter certeza que você, deixa eu dizer algo para você, algo que o Senhor falou para mim em meio a essa ministração. Você tem crédito no céu? Aleluia. Não responde para mim, tá? Você tem crédito no céu? Como assim, pastor? Crédito no céu. Dizendo assim, Senhor, eu preciso de uma providência financeira. Senhor, eu preciso de um crédito. Se você orar, Deus ele vai liberar esse crédito para você? Para muitos não. Por quê? Porque o crédito ele só é liberado quando você é fiel. Vai liberar crédito. Se você tem nome sujo, vá lá na Pernambucano, na Caedu, vá lá para você se liberar o crédito para você. Você pode orar, fazer jejum, subir monte, pode fazer o que for. Pode fazer propósito, quebra de maldição, não porque o Satanás está na minha vida financeira, porque não é possível. Você ora, não, eu vou lá. E tem gente que vai. Tem gente que é ousada ainda e vai lá e fala assim, não, porque em nome de Jesus o gerente vai liberar esse crédito para mim. De que jeito, irmãos? Aí a pergunta é, você tem crédito no céu? Porque se você tiver crédito no céu, pode ter certeza que Deus ele vai liberar providência na sua vida. Ele vai entrar com recurso na hora que você precisa. Agora, se você não tem crédito, pastor, como que eu tenho crédito no céu? Sendo fiel a Deus. Pastor, é pouco, é 10 centavos, 5 centavos. Você
Já sabia que eu ofertei 5 centavos? Uma vez, no começo na igreja onde eu congregava, veio um pastor de fora. E eu tocava, eu era ministro de louvor, eu tocava. E eu ali tocando e tal. Aí ele pegou e falou assim, ó, Deus falou comigo. Se você acredita ou não, aí já é um problema particular seu. Ora e fala com Deus. Eu vou falar aquilo que Deus está mandando falar. Aí o profeta disse assim, ó, aquilo que você tiver no bolso agora, se você liberar em cima do altar, Deus vai multiplicar na sua vida. Eu estava desempregado. Eu limpava a igreja. A igreja me pagava para me limpar a igreja. Olha, escute isso. Pagava para me limpar a igreja. Era uma oferta que ele dava na minha vida. E a igreja era grande. E tinha que colocar até ração para o cachorro. O pastor Zé Luiz lembra. Tinha que colocar até ração para o cachorro. E o cachorro, às vezes, ele era meio perturbado. Então você tinha que entrar meio que orando. Satanás, vai para lá. Em nome de Jesus. Não era convertido, cachorro. Não era convertido não. Era convertido não. Então tinha que orar já repreendendo todo o mal sobre o cachorro. E tinha a porta, era um vidro da igreja do tamanho disso aqui, ó. E vidro, qualquer coisa, passa a mão, e às vezes a criança e tal, ficava tudo embaçado. E eu ia lá com limpa-vidro, e ó, só para limpar aquilo lá ficava 1 hora, só para limpar o vidro. E eu fazia com amor, porque eu sabia que eu estava fazendo para Deus. Não era para o homem. Tudo que você faz nessa terra, faz primeiramente para Deus. Porque Deus, ele vai te recompensar. É mesmo. Então eu era trabalhado, eu era desempregado, mas tudo que vinha na minha mão, irmãos, eu falo uma coisa para vocês. É para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Desde quando eu entrei na igreja, eu sempre fui fiel com Deus. 5, 10 centavos, 15 centavos, tudo que vinha na minha mão, eu falava, Senhor, está aqui, ó. Não é muito, mas está aqui. E hoje eu falo para vocês que a minha família é próspera. Porque para ser próspero tem que ter carrão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não é esse tipo de prosperidade que eu estou falando. É Deus. Eu estou falando prosperidade no momento que você mais precisa, Deus envia a sua vida. É não deixar faltar o arroz com feijão e estar ali. E você precisar, você ora a Deus e Deus bate na sua porta. Acabei de falar do carro para vocês, irmãos. É testemunho assim que eu conto para vocês. Isso eu falo, se vocês pegarem isso, vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia. Eu conto testemunho vivo da minha vida. Eu não pego histórias de outras pessoas. Às vezes a gente conta em minha pregação, mas a minha vida já é um testemunho vivo. É Deus. E esse pregador, ele falou isso. Aquilo que você depositar no altar do Senhor, o Senhor vai multiplicar. E eu estava tocando. A única coisa que eu tinha era 5 centavos. E os 5 centavos estavam aqui no meu bolso. Eu falei, e eu aqui com Deus aqui, falei, Senhor, eu tenho 5 centavos. É tudo que eu tenho. Eu falei, Senhor, eu tenho 5. E eu aqui, em comunicação com Deus, Senhor, eu tenho 5 centavos, é a única coisa que eu tenho. Aí chegou os irmãos. Aí veio eu em cima do altar, ali vendo tudo aquilo e depositando, irmão, nota de 100. Eu falei, meu Deus. E outro 20, 50. E eu na minha mente assim, já vendo a multiplicação na vida daquela pessoa. Eu falei, caramba, 100 reais, multiplicação. E eu me diminuí dizendo assim, mas eu só tenho 5, vai multiplicar, vai ser 10 centavos. Olha pra você, olha a fé, meu irmão. Porque vai multiplicar, vai multiplicar para 10 centavos. Que isso, mano. Só que algo ardeu dentro do meu coração. E eu acreditei na palavra daquele profeta. Eu falei, ele não falou dele, ele falou de Deus. E todo mundo ali depositando. Eu peguei aqueles 5 centavos, eu parei de tocar, porque eu estava fazendo louvor pro pregador. Eu parei de tocar, enfiei no meu bolso. Cheguei, para ninguém ver, 5 centavos, né? Para ninguém ver, eu vim polido aqui. Eu falei, cheguei assim, meio que, para não fazer barulho ainda. Tá ali, Senhor. Sabe? E peguei e fiquei na minha. E toquei assim, eu falei, glória a Deus, Senhor, é tudo que eu
tem, é 5 centavos. Se for 10 centavos, vai multiplicar, glória a Deus. O pão naquela época era mais barato. E glória a Deus. Irmãos, Deus é fiel. Deus pegou aquele profeta e ele nem viu. Ele virou para mim e disse assim: Deus sondou o teu coração. Glória a Deus. E ele viu que você depositou tudo aquilo que você tinha. E o que você tinha era 5 centavos. Ah, irmão. Eu quase fui arrebatado naquela hora. Eu peguei escondido para ninguém ver, para não fazer barulho. Mas é aquilo. O homem não viu, mas Deus viu. Glória! Glória a Deus. Glória! E Vira. através daquela fidelidade que eu tive e acreditei na palavra daquele profeta, eu nunca mais vi. Nunca mais vi. Mas através daquela atitude que eu tive naquele tempo, hoje eu vivo uma vida próspera. Glória a Deus. Por isso que eu falo, é um princípio que você não deve quebrar. Quando você quebra o princípio te quebra. Escute isso. Toda vez que você quebra o princípio te quebra. Não adianta você ter 3 empregos, 2 empregos, que nem o Julius. Não, meu marido tem 3 empregos. Eu vou largar o serviço, não sei o quê. Você pode ter 3 empregos, irmão. Trabalhar cedo, tarde, noite, de madrugada. Se você está na igreja e você entende isso, uma coisa é você não entender. Agora, se você está na igreja e entende aquilo que está sendo pregado, se você quebra esse princípio, irmãos, pode ter certeza que o princípio ele vai te quebrar. E na hora que você mais precisar, aí você vai falar assim: nossa, as pessoas viram a cara para mim. Ah, é isso, é aquilo. Sabe o que é isso? É Deus retendo a senhora. É, Deus. Até pode ajudar, mas não ajuda porque Deus escute isso que eu vou dizer. Uma frase do mundo que é verdade: dor de barriga não dá mais solta. É Deus. Não dá. Escute isso. Por que eu estou falando isso? Porque você vai precisar de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente não, mas nós precisamos dele. E Deus diz para nós: ó filho, dor de barriga não dá vez só não. Uma hora você vai ajoelhar e vai me pedir para mim. E quando você pedir, você vai ver se eu vou reter. Aí não adianta culpar inimigo, não adianta culpar pessoa, não adianta: ninguém me ajuda. Não, mas meu Deus, a questão é: você tem ajudado alguém? Reflita nisso. Você tem abençoado alguém? Se você tem, glória a Deus, continue fazendo, porque pode ter certeza que você está com crédito no céu. Agora, se não, é uma vez na vida e outra lá na vida, né? É a vida em Cristo. Ah, uma vez ou outra. A Bíblia vai dizer assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Por que eu estou dizendo isso? Eu não fugi daqui da palavra não. Porque os dois precisavam, Elias e a mulher. Um supriu a necessidade do outro. Deixa eu dizer algo aqui para você. Tem bênçãos que está travado na sua vida, que só vai destravar através de alguém. Como assim? Para aquela mulher, para Deus liberar bênçãos, a multiplicação sobre a vida dela, foi através de Elias. Elias, ele era um profeta. A ordem de Deus estava sobre Elias. E Elias, para multiplicar a vida dela, Elias teve que falar. O que eu quero dizer com isso? Tem bênçãos da sua vida que está na vida de outra pessoa. E se você não tiver o discernimento disso, você vai passar praticamente a vida inteira boiando assim. Como assim? Vou explicar melhor.
Existe promoção na sua vida? Vou dizer em algo profissional. Existe promoção na sua vida que você trabalha no mesmo setor que a pessoa. E essa pessoa, talvez ela é encarregada. Ou Deus vai promover essa pessoa daqui a um mês, 15 dias, e você não sabe. E essa pessoa, Deus vai usar essa pessoa para fazer com que você suba também de cargo. E você não sabe disso. Mas para isso acontecer, Deus quer que você se relacione com essa pessoa. E Deus talvez colocou essa pessoa no seu convívio, que talvez te perturbe e fala assim: não, essa pessoa é de Satanás, não sei o quê. Não é. Às vezes é Deus tentando trabalhar na sua vida para que você possa falar do amor de Cristo para essa pessoa e essa pessoa se liberta. E Deus abençoar essa pessoa subir de nível e levar você junto com ela. E você não sabe disso. Aí é a hora que o ser humano faz: não tem nada a ver com essa pessoa, eu lá, eu cá. Não, deixa pra lá. Existem promoções na sua vida, em todas as áreas, todas. Família, ministério e por aí vai, que está nas mãos de outras pessoas e você não sabe. Por isso que nós não devemos nos desfazer de ninguém. Ninguém. Vou contar algo para vocês do carro que aconteceu. Quando o rapaz chegou para mim e falou que ia vender o negócio do carro e tal, isso, aquilo, ele foi jogar bola com uma outra pessoa. Escute isso aqui, ó. Foi jogar bola com uma outra pessoa. E jogando bola com uma outra pessoa e tal. E essa pessoa já sabia que ela estava meio envolvida no negócio do carro. Chegou nessa pessoa e falou assim: então, eu estou para passar e devolver o carro para essa pessoa. Essa pessoa é confiável? Falou de mim. Ó, escute isso. E essa pessoa é confiável? Posso vender? Não pode? E aí, como é que vai ser? Aí essa pessoa pegou e falou assim: não, pode sim. Está comprando comigo direto lá no bar. Não, ó, pode passar que vai pagar certinho. E se eu era um mau pagador? Aí essa pessoa vai pegar e falar assim: não vou vender não. Jamais. Vou passar o canal porque vai dar calote em mim, vai isso, aquilo e tal. Eu quero dizer para você que você não sabe, mas o seu nome está sendo pronunciado na boca de outras pessoas por aí. Tanto bem, tanto mal. Tanto bem, tanto mal. Tem por isso que eu falo, tem bênçãos que já eram para ser liberados sobre a sua vida, mas na falta de posicionamento seu, Deus está retendo assim, ó. A hora que você mudar o seu comportamento, o seu posicionamento, a maneira de ver as coisas, claro, com a ajuda do Espírito Santo, você vai ver bênçãos liberadas